Olá, você está no canal Zion Linhares, Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades, endemoniados e epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje vem nos trazer a notícia, da prisão de João Batista. João Batista, que foi o precursor, nasceu antes de Jesus alguns meses, e a missão dele era anunciar a vinda de Jesus, era preparar os caminhos para Jesus. Então ele falava para as pessoas se converterem, porque viria e já estava no meio de todos, mas as pessoas não sabiam quem era, mas logo mais ele assumiria o trabalho, a missão, a boa nova. Então, quando Jesus soube que João Batista foi preso por quê? Porque ele pregava a verdade, e o rei, na época, estava com a mulher que não era a mulher dele. A mulher que ele estava era a mulher de um irmão do rei. Então, João denunciou isso, falou para o rei que aquilo não era correto. O rei, até que gostava de João, era amigo de João, acreditava no que João dizia, mas rei, naquele tempo, o que foi feito? O rei pegou uma pressão e teve que prender João Batista, E a gente vai saber logo mais na frente, em outros evangelhos, o que aconteceu depois que João foi preso, O que aconteceu depois. Mas quando João Batista foi preso, foi exatamente no momento em que Jesus começou a sua missão. Porque naquele tempo, gente, era aceitável somente acima de 30 anos a pessoa vir a fazer o que Jesus tinha que fazer, que era pregar a boa nova, falar da boa nova, falar da salvação, falar das profecias que veio antes dele no Antigo Testamento. Então foi essa hora que Jesus fez. E ele morando em Nazaré, ele teve que passar a morar em Cafarnaum, uma outra cidade próxima, até mesmo para se cumprir lá na frente, que quando ele volta para Belém novamente, a gente vai ver isso mais na frente com certeza, que ele volta para a Galileia, ele diz que o profeta não é bem-vindo em sua terra. Infelizmente, nós sabemos, você deve sentir isso, eu sinto na minha cidade, que a gente, por mais que a gente faça, por mais que a gente se doe, sempre vai existir críticas, vai existir perseguição. Você conhece, vários sacerdotes em algumas cidades que são perseguidas. Aqui em minha cidade tinha um sacerdote que era muito querido, era um sacerdote muito ungido, e uma pessoa da política partidária resolveu perseguir esse padre. Então o que foi feito? Foi proibido para que as pessoas pagassem o dízimo, foi proibido que as pessoas ajudassem uma rádio comunitária,
foi proibido que esse padre pudesse entrar em alguma repartição pública para fazer uma reunião, né, para ali dar alguns conselhos, né, aos jovens. Então é assim que desde quando tudo começou, né, e não foi diferente com João. E também não foi diferente com Jesus. Jesus passou muitas perseguições, né? Ele escapou muitas vezes de mortes, né? Ele teve que sair para chegar na hora certa, marcada por Deus, que seria, né, ele ser preso, ele ser massacrado, ele carregar a cruz, ele ser pregado na cruz e morrer. Mas até não chegar lá, ele passou 3 anos fazendo esse trabalho. E quando ele volta, né, para Galileia, ele disse, né, que na terra dele ele podia fazer muita coisa, mas ele tinha feito muito, né, em outras terras, como Cafarnaum. Você ouviu e pode ouvir novamente que o povo, né, vivia nas trevas, mas aí chegou a luz. Quem era a luz? Jesus. E daí em diante, Jesus começou a pregar. Ele passou a ir para as sinagogas, né, que era onde se encontrava o povo, os judeus, né, para ouvir a palavra de Deus. E Jesus já tinha autoridade, porque ele já tinha idade para isso, e começou a demonstrar quem ele era, né? Era o Filho de Deus, o enviado, aquele que estava nas promessas, né? Estava nas profecias. E a fama de Jesus se espalhou em todos os lugares. Por quê? Porque além de pregar um evangelho, né, novo, algo novo, mas um novo que já existia no Antigo Testamento. Ele só queria que se cumprisse, né, que se respeitasse o que estava no Antigo Testamento. E Jesus, ele, por onde ele andava, ele percebeu as pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas doentes, tristes, pessoas epiléticas, pessoas que estavam com demônios, pessoas que sofriam de diversas enfermidades, diversos tormentos, paralíticos. Então Jesus se compadeceu desse povo e começou a curar essas pessoas. Numerosas multidões que vinham de todos os lugares, vinham da Galileia, de Decápolis, vinham de Jerusalém, da Judéia, de todos os lugares, que souberam que existia este homem chamado Jesus, que estava curando. As pessoas correram para lá. E lá Jesus fez a cura de todos que o procuraram. Você está procurando quem para ser curado? Você tem fé o suficiente como tiveram tantas pessoas que saíram de tão longe, pessoas até que não eram da religião de Jesus, pessoas que não eram nem batizados, mas eles tiveram aquela fé no coração: eu vou procurar este homem, porque eu estou precisando, eu estou com alguém doente na minha família, eu estou com algum funcionário doente na minha família. Você vê que teve um grande homem do exército, né, do rei, que procurou Jesus para curar um soldado dele. E Jesus disse: tudo bem, vamos lá. Ele falou: não, Senhor, não precisa você ir lá, basta você dizer uma palavra que meu servo será curado. Veja só, Jesus ficou super admirado com essa mensagem deste homem tão importante, que disse para Jesus: uma palavra só basta para que meu servo seja curado. E essa mensagem, ela até faz parte de todas as missas. A gente fala sobre essa passagem que aconteceu entre Jesus e este grande homem, que não era, mais uma vez, ele não era batizado, ele não era do grupo de Jesus, mas ele teve fé, ele acreditou. Então, se você tem alguma necessidade, que com certeza na sua família tem, os seus amigos têm, ou você tem, acredite, ponha sua fé em Jesus Cristo. Agora, sabemos muito bem que antes de você colocar essa fé, esse pedido que você tem que fazer a Jesus para curar as doenças, para lhe trazer um emprego novo, para lhe abrir portas, né, para aquilo que você precisa, uma coisa, gente, é necessária, é altamente necessária. O que é? O perdão. Se você não perdoa a si mesmo de alguma coisa que você fez,
se você não perdoa o seu irmão porque fez alguma coisa contra você ou fez contra a comunidade, se você não perdoar, fica difícil você receber a cura. Eu lhe digo, isso aqui é bíblico, tem alguns padres que falam sobre isso. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão a Deus, dificilmente a cura virá. Você viu no evangelho de ontem a coisa mais linda. Os magos, quando visitaram Jesus, eles foram impulsionados por Deus para irem até onde estava Jesus. O que aconteceu lá? Eles se ajoelharam, eles adoraram Jesus. Com esse ato de se ajoelhar, de adorar Jesus, o coração deles se abriu de uma forma tão grande que todas as riquezas que eles tinham nos cofres, eles deram para Jesus, inclusive ouro, incenso e mirra. Então, o que nós temos dado para Jesus? Eles deram tudo o que tinha. Por quê? Porque eles sentiram que aquele Deus poderia dar tudo o que eles estavam precisando. Então, eu preciso, você precisa, mas temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pagar o nosso preço. Nós temos que perdoar pessoas que foram muito maldosas com a gente, foram muito irresponsáveis com a gente. Elas foram muito, cruéis. Mas a gente tem que perdoar. Se você ler os evangelhos, as cartas, está lá: orai pelos vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue. Não é fácil, mas esta é a receita de Jesus, é a receita de Deus, é a receita do Espírito Santo. Quer ser curado? Quer se libertar? Quer viver bem na tua vida? Quer ter paz? Então isso tem que ser feito. Então Jesus conta essa história: curei todos que me procuraram. Então ninguém pode depois reclamar: eu não vou à igreja, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu vivo doente, eu vivo com isso, eu vivo com aquilo, meus negócios não dão certo, meus filhos não me obedecem, meus filhos vivem nas drogas, meus filhos não querem estudar, não querem trabalhar. Está faltando Deus, gente, está faltando Deus. E se você trabalhar dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu tenho certeza que você vai ser um vencedor. Aquilo que você tanto quis, aquilo que você tanto quer, que você vem pedindo, mas vem pedindo pecando. Não adianta. E pedindo coisas que às vezes você não precisa. Será que você vai precisar de uma metralhadora? Então não adianta estar pedindo uma metralhadora ao Senhor, que talvez Ele não lhe dê, porque essa metralhadora pode lhe trazer muitos prejuízos. Você pode sair atirando nas pessoas, Então tem certas coisas que a gente pede, que o Senhor não dá, porque Ele sabe que a gente não precisa. O que nós precisamos, que a gente tem que pedir, eu tenho até uma oraçãozinha que eu costumo fazer e vou fazer com vocês. Vamos lá comigo? Ó Trindade Santa, eu te peço para toda a humanidade, eu te peço justiça, conversão, sabedoria e amor. Amém. Fique com Deus e acredite, Ele pode resolver qualquer coisa que você esteja precisando.